Manolos, o negócio é o seguinte, se você acabou de comprar um iPhone novo, ou você está pensando em trocar o seu aparelho por um dos iPhones mais atuais que tem hoje no mercado, eu tenho certeza que você já entendeu que você vai ter que liberar uma graninha a mais para poder comprar uma fonte para carregar o seu iPhone. Afinal, elas já não vêm mais inclusa na caixinha há um bom tempo. É algo triste, infelizmente, mas a gente teve que engolir. E agora, a gente sabe muito bem disso. Porém, com todo esse avanço tecnológico, principalmente na questão das fontes, qual fonte usar no seu iPhone? É seguro usar uma fonte que não seja Apple? Qual cabo você deve utilizar? E carregar o seu iPhone com uma fonte turbo. Isso pode realmente danificar a bateria do seu aparelho? Bom, todas essas dúvidas e um pouco mais eu vou tentar responder e simplificar para vocês que vocês entendam o que realmente pode ou não danificar a bateria do seu iPhone e quais são os cuidados que você deve ter com o seu aparelho para a bateria durar o máximo de tempo possível. E no final desse vídeo eu vou falar para vocês quanto tempo mais ou menos dura a bateria do iPhone funcionando ali corretamente, ok? Então se você está curioso e curiosa para saber tudo isso e mais um pouco, fica aí até o final que hoje tem muita, mas muita coisa legal pra gente conversar. E claro, já vai tacando seu dedo no like, sem enrolação, vamos pro que interessa. Vamos começar esse vídeo. Infelizmente a gente não fez o jogo, a gente só aprendeu a jogar e a realidade é dura. Se você comprar um iPhone mais atual, dentro dessa caixinha aqui só vem o cabo USB-C e Lightning, uns manuais que a gente nunca lê e um sticker para você colar aí no seu carro ou em qualquer lugar que você queira. No mais, é só o aparelho mesmo. E aí é óbvio que você vai ter que gastar a grana para poder comprar uma fonte. E existem várias dúvidas em relação a isso. E uma delas, a que vocês mais me perguntam, é: Vini, carregar o meu iPhone numa fonte turbo vai danificar a bateria do aparelho? Eu devo alternar entre uma fonte turbo e uma fonte comum? O que eu devo fazer? Como eu devo carregar o meu iPhone? Bom, eu vou responder essa dúvida para vocês de uma maneira bem simples, mas eu vou explicar ponto a ponto para vocês entenderem o porquê que vocês têm que ter certas práticas com o seu iPhone quando se trata de carregar o aparelho, e também eu vou responder a todas as outras dúvidas em relação a qual fonte comprar, por que comprar, o que você deve se preocupar ou não, ok? Mas antes de tudo isso, se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, assim você faz com que o canal continue a crescer, me motiva cada vez mais a trazer conteúdo pra vocês. E acredite, tem muita coisa preparada pra chegar nesse canal esse ano, gente. Vocês não vão querer perder. Então vocês já sabem o que fazer, é rápido, é fácil, não custa nada, eu espero, é aqui embaixo. Dito tudo isso, vamos pro que interessa, vamos agora falar um pouco sobre a bateria do iPhone. Afinal, a gente tá aqui pra isso, não é mesmo? Bom, a bateria do iPhone, como qualquer outro aparelho que usa bateria hoje no mercado tecnológico, é uma bateria de lítio. E essas baterias, elas são muito, mas muito antigas. Essa tecnologia, ela basicamente, de certa forma, não avançou tão rapidamente e não vem avançando tão rapidamente quanto o restante dos componentes do aparelho. Então sim, essas baterias já foram estudadas e são estudadas há muito tempo. Há pouquíssimo tempo atrás, a gente sabe muito bem que essa fonte aqui de 5 watts, ela era inclusa dentro da caixa do iPhone. Ou seja, o iPhone era preparado para poder receber até ali em torno de 5, no máximo 10 watts de potência carregando o seu iPhone. E essas fontes aqui são as mais conhecidas mesmo até hoje. Porém, com o avanço de tudo que aconteceu aí dentro dos aparelhos, essa fonte aqui ficou quase que descartável. Até porque, para você carregar um iPhone 13, por exemplo, comum com uma fonte de 5 watts dessa, você vai demorar em torno de 2 horas e meia a quase 3 horas para carregar do 0 ao 100% o seu aparelho. E a gente sabe muito bem que na correria do dia a dia hoje, não dá para esperar tudo isso, não é mesmo? E é óbvio que com todo esse avanço tecnológico dos aparelhos, também chegaram as fontes que são compatíveis com eles. Como é o caso dessa da Apple de 12 watts, que já é o dobro dessa de 5. Aí logo já tiveram outras marcas como a Ugreen fazendo de 20 watts. A Apple entregando de 30 watts, que é a que eu uso no meu MacBook, às vezes no iPhone também. E outras marcas como Ugreen, Geonav e várias outras que fizeram as de 100 watts, que são bem poderosas. E não para por aí, tem empresa aí já trabalhando com fonte de 200, 240 watts e muito mais. Então vamos direto para a primeira dúvida. Vini, eu devo comprar uma fonte original Apple? Eu não posso comprar de outras marcas? Gente, isso é um mito muito grande. Você não tem a necessidade de comprar uma fonte que seja da marca Apple, como é o caso dessa de 5 watts, como é o caso dessa de 12 watts, como é o caso dessa de 30 watts. Não, você pode sim comprar fontes ou utilizar fontes de outras marcas dentro do seu iPhone, contanto que sejam marcas credenciadas. Então, se você vê qualquer selo aí que comprove a qualidade daquele produto,
ótimo. Qualquer outra fonte que não tenha nenhum tipo de selo de regulamentação, aí eu já não recomendo. Você vai colocar não só o seu aparelho em risco, como você também. E a mesma coisa se aplica para cabos, gente. Cabo ou original Apple, não importa se é USB-C, se é USB normal, ou original Apple ou de marcas credenciadas. Outra coisa muito importante que vocês precisam entender é o seguinte: por mais que os aparelhos são preparados para receber uma carga turbo, não importa, você pode usar uma fonte de 30 watts ou uma fonte de 100 watts. A de 100 watts não vai carregar mais rápido que a de 30. Isso porque os iPhones, tanto quanto os outros aparelhos, eles são preparados para poder calcular a energia que está entrando no aparelho. E assim ele consegue administrar a energia recebida. Ou seja, para que ele não superaqueça, para que ele não ultrapasse os limites, ele vai travar a entrada de energia até o limite. Vini, devo alternar entre uma fonte comum e uma fonte turbo quando eu estou carregando o meu aparelho? A resposta é muito simples, gente. Não, você não tem a necessidade de fazer isso, ok? Você usa aquela que você tem acesso. E é óbvio que com a chegada de todas essas opções de fontes no mercado, também veio a dúvida. Será que agora eu ir de uma fonte de 5 watts para uma de 20, 30, 50, 100 watts usando no meu aparelho, isso não vai danificar a bateria dele? Bom, o que eu posso dizer para vocês é que diante de vários estudos, foi meio que comprovado que não. Você não deve se preocupar usando uma fonte turbo no seu aparelho. Até porque, minha gente, todos os aparelhos mais atuais do mercado hoje, inclusive os próprios iPhones, têm estrutura já preparada para receber uma carga turbo. Inclusive, o próprio iPhone 13 foi passado por alguns testes, né? Algumas pessoas testaram o aparelho e comprovaram que ele consegue alcançar até 27, 26 watts de potência de entrada de energia. O que faz com que você consiga carregar o seu iPhone em uma fonte turbo de 30 watts, mais ou menos, em torno de 50 minutos a 1 hora. Ou seja, você ir do 0 a 100% em pouquíssimo tempo. Mas já tem outras empresas também no mercado, como é o caso da Xiaomi, que vende os seus aparelhos com até 120 watts de potência, que promete você conseguir carregar do 0 a 100% do seu aparelho em até 17 minutos. E até mesmo outras marcas na China que já estão testando aparelhos de 240, 260 watts, onde você conseguiria carregar o seu aparelho total, ou seja, 100%, em apenas 6, 7, 8 minutos, o que é insano, insano. Então, por que caso esses tipos de carregamento, essa maneira de carregar o seu aparelho, danificar seu aparelho, essas empresas continuariam investindo tanto tempo em desenvolvimento desse sistema? Por que será que elas estariam tão preocupadas em entregar um carregamento tão potente quanto esse, se isso poderia realmente danificar o aparelho e causar problemas maiores para eles? Então é algo a se pensar realmente. Mas também ficou comprovado que, por mais que você usar uma fonte turbo no seu aparelho não vai danificar a bateria dele, algumas práticas com esse tipo de fonte podem sim danificar. E a gente vai descobrir quais são agora. Mas Vini, se carregar o meu iPhone com uma fonte turbo não vai danificar a bateria do aparelho, o que pode danificar? Gente, a resposta é muito simples. Eu já falei várias vezes aqui no canal e vou repetir. O maior vilão de qualquer bateria de lítio hoje no mercado é o calor. Ou melhor, o calor em excesso. Que a bateria do iPhone ela vai degradar com o tempo. E pouco a pouco, você usando o seu aparelho na sua casa, você vai vendo que a saúde da bateria ela vai diminuindo. Isso é natural, isso é comum, não se desespere, ok? Tenha em mente que isso vai acontecer, é algo que a gente não pode parar. Porém, você colocar o seu aparelho e expor ele a calor em excesso, isso sim vai degradar a bateria mais rapidamente. Isso sim vai danificar a bateria do seu aparelho e até mesmo outros componentes muito importantes aqui internos, ok? Então a gente precisa evitar ao máximo gerar calor em excesso no iPhone, ok? Isso é algo que a gente realmente não pode, é um erro que a gente não pode cometer. E aí é que entra o ponto. Se uma fonte turbo ela entrega mais energia para o aparelho mais rapidamente, automaticamente ela gera mais calor. Sim, fato. Mas esse calor que ela entrega é um calor controlado. Ou seja, é um calor que o seu aparelho está preparado para poder administrar, ok? Agora, os erros que a gente comete quando a gente está carregando o nosso iPhone é que podem gerar esse calor excessivo e acabar danificando o aparelho. Então, como carregar o seu iPhone da maneira correta? Vamos lá, a bateria de lítio é como se fosse uma esponja. Quanto mais água a gente coloca, uma hora transborda, ok? É a mesma coisa aqui com o aparelho. Quanto mais energia a gente coloca, uma hora acaba transbordando, uma hora acaba estufando, uma hora acaba não tendo espaço ali para a energia correr dentro da bateria. E é por isso que a gente precisa entender a importância de você carregar o seu iPhone entre 20% a 80%, para que lá dentro da bateria exista um espaço para que os íons dentro dela de energia façam o seu ciclo corretamente.
Então o interessante é nunca zerar a bateria do seu iPhone e nunca passar muito de 80% a 85%, para que ali dentro tenha espaço suficiente para esse ciclo natural da energia acontecer e o seu ciclo de bateria seja contado corretamente. E é por isso, gente, que é importante a gente carregar o iPhone no máximo até 80% e não deixar cair muito abaixo dos 20%. Outras dicas importantes para vocês carregarem o iPhone de vocês corretamente é o seguinte. Beleza, você escolheu a sua fonte, colocou para carregar. Quando você for colocar para carregar o seu aparelho, faça o seguinte, retire a case de proteção dele. Por quê? A fonte já vai estar gerando calor. Se você usar uma case barata como essa, por exemplo, que já não é tão preparada para dissipar o calor corretamente, você pode estar abafando o seu aparelho. Aí todo o calor que está sendo gerado por causa da carga pode intensificar porque está sendo abafado por uma capinha, principalmente essas mais baratas. Isso é algo que eu sempre faço quando eu vou carregar os meus iPhones. Eu tiro a minha case, coloco para carregar, ok? Outro ponto, nunca carregue o seu iPhone exposto ao sol, nunca carregue o seu iPhone enquanto você joga, enquanto você usa softwares mais pesados, como o caso de edição de vídeo, edição de foto. Isso porque esses softwares acabam exigindo demais do processador. E quando você exige demais do processador, o seu aparelho esquenta mais. Então ele já está gerando um calor. Se você coloca para carregar o seu iPhone, vai gerar um calor em excesso. E como a gente já entendeu, calor em excesso danifica o aparelho, ok? Outro ponto, se você vai carregar o seu iPhone em algum lugar, como por exemplo, sua mesa de trabalho, ou até mesmo numa cozinha, nunca carregar próximo de um eletrodoméstico que está gerando calor, como é o caso de grill, como é o caso de um air fryer, como é o caso de um fogão, ok? Nunca carregar o seu iPhone próximo desses aparelhos, principalmente quando eles estão ligados. Não carregar o seu aparelho próximo à saída de cooler de computador, ok? Deixa o seu iPhone sempre carregando com uma certa distância. Isso porque tudo isso vai fazer com que o seu aparelho esteja em um lugar seco, arejado e com sombra. Um lugar aonde você vai conseguir carregar ele da maneira correta, sem nenhum tipo de fonte de calor em excesso. Então, em resumo, tudo que eu falei para vocês, a maneira correta de você carregar seu iPhone é o seguinte, mesmo usando uma fonte turbo, tá tudo bem, é carregar o seu aparelho entre 20% a 80%, ok? A gente entendemos o porquê. Nunca carregar o seu aparelho em lugares abafados, como é debaixo do travesseiro ou próximo de qualquer eletrodoméstico ou produto que possa gerar calor. E por último, tirar a capinha, colocar o cabo e não usar nenhum tipo de software ou jogos pesados enquanto você carrega o seu aparelho. Simples assim. Coloca ele para carregar bonitinho, deixa ele ali em um lugarzinho seco, sem umidade, sem estar abafado, um lugar que não vai estar exposto ao sol ou qualquer tipo de calor e deixa ele lá bonitinho, que em poucos minutos ali, 1 hora, você já está com o aparelho em mãos, ok? Tem que ter calma, que depois você volta a usar ele e assim você vai fazer com que a bateria do seu aparelho dure mais tempo. Falando nisso, minha gente, para finalizar, quanto tempo dura a bateria de um iPhone? Bom, gente, essa é uma dúvida que vocês sempre me perguntam, inclusive já fiz um vídeo dedicado sobre isso. Mas em resumo, a própria Apple fala que a bateria de um iPhone dura em torno de 500 ciclos. O que são ciclos? São contagens de cargas que você dá no seu aparelho. Porém, segundo a Apple, para um usuário comum, para você alcançar esses 500 ciclos demora em torno de 1 ano e 8 meses a 2 anos. Ok? Passado isso, a sua bateria vai degradar mais rapidamente e aí é a hora de você pensar ou em trocar de aparelho ou até mesmo trocar a própria bateria dele. E o vídeo foi isso mesmo, eu espero real que eu tenha conseguido responder essa dúvida para vocês em relação a carregar ou não o seu iPhone com uma fonte turbo. E o que a gente aprendeu aqui é que tá tudo bem, pode carregar o seu iPhone com uma fonte turbo, contanto que você faça isso corretamente, beleza? E se você curtiu muito esse conteúdo aqui, não sai daqui sem deixar o teu like, sem compartilhar com seus amigos, sem se inscrever no canal. Se não me segue nas outras redes sociais, todos os links vão estar na descrição. Eu vejo vocês na próxima. Até mais. Falou!